Você sabia que milhares de pessoas correm para o hospital com medo de ter um infarto quando a pressão sobe para 14 ou 15, mas na verdade poderiam resolver isso em casa em poucos minutos? Existe um segredo que cardiologistas conhecem e que pode salvar sua vida. A hipertensão é uma das condições mais mal compreendidas entre pessoas maduras. Todos os dias, hospitais recebem pacientes com pressão de 130, 140 ou 150 milímetros de mercúrio desesperados por ajuda médica, quando, na verdade, muitos desses casos não representam emergência real. O problema é que a maioria das pessoas não sabe distinguir entre ter pressão alta em um momento específico e ser realmente hipertenso. Esta confusão gera pânico desnecessário e pode impedir que você tome as atitudes corretas para proteger sua saúde. Após os 60 anos, seu coração naturalmente passa por mudanças, e entender como sua pressão arterial funciona se torna ainda mais importante. A falta de conhecimento sobre este tema pode tanto causar ansiedade excessiva quanto impedir que você identifique sinais realmente perigosos que exigem atenção médica imediata. Por que algumas pessoas mantêm a pressão controlada mesmo aos 70 ou 80 anos? Qual é a diferença entre pressão alta temporária e hipertensão real? Como você pode saber quando um aumento da pressão é perigoso e quando é apenas uma reação normal do corpo? E qual é o truque simples que pode baixar sua pressão em minutos sem remédios? Fique até o final para descobrir as respostas para essas perguntas que podem transformar sua saúde nesta fase importante da vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Para entender a pressão arterial, imagine seu sistema circulatório como o encanamento da sua casa. Seu coração é a bomba que empurra a água, que no caso é o sangue, através dos canos, que são suas artérias e veias. A pressão arterial é a força que o sangue faz contra as paredes dos seus vasos sanguíneos. Quando medimos 120 por 80, o primeiro número, 120, é a pressão sistólica, que acontece quando o coração se contrai e empurra o sangue. O segundo número, 80, é a pressão diastólica, que ocorre quando o coração relaxa entre os batimentos. É completamente normal que sua pressão suba e desça ao longo do dia. Durante exercícios, estresse, dor, discussões ou momentos de ansiedade, seu corpo ativa o que chamamos de resposta de emergência. Nessas situações, hormônios como a adrenalina fazem seu coração bater mais forte e mais rápido para levar mais sangue e oxigênio aos músculos e órgãos. Por isso, é normal sua pressão subir para 140, 150 ou até 160 durante uma caminhada intensa, uma dor de cabeça forte, ou quando você recebe uma notícia preocupante. O problema surge quando essa pressão permanece elevada, mesmo quando você está descansando, relaxado e sem nenhum motivo aparente. Isso caracteriza a hipertensão arterial, uma condição séria que requer acompanhamento médico. Agora vou compartilhar com você 7 situações essenciais que toda pessoa acima de 60 anos precisa conhecer sobre pressão arterial. Estas informações podem literalmente salvar sua vida e evitar corridas desnecessárias ao hospital. Situação número 1. Pressão alta durante dor ou desconforto físico. Quando você sente dor de cabeça, dor nas costas, cólica ou qualquer desconforto físico, é absolutamente normal que sua pressão suba. Seu corpo está reagindo ao estresse da dor, liberando hormônios que aumentam naturalmente a pressão arterial. Estudos médicos mostram que a dor pode elevar a pressão em até 30 ou 40. Se você medir a pressão durante uma crise de dor e encontrar 150, 160 ou até 170 milímetros de mercúrio, não entre em pânico. Acima dos valores normais. O mais importante é tratar a causa da dor primeiro. Tome um analgésico que você costuma usar. Beba água, faça respiração profunda e aguarde a dor diminuir. Após 30 ou 40 minutos sem dor, meça a pressão novamente. Na maioria dos casos,
você verá que os valores voltaram ao normal. Lembre-se, pressão alta com dor não é hipertensão, é uma reação natural e temporária do seu organismo. Além disso, vale destacar que o estresse causado pela dor ativa a liberação de adrenalina, o que aumenta ainda mais a frequência cardíaca e a pressão. Isso faz parte da resposta fisiológica do corpo à situação de sofrimento. Quando a dor é controlada, o estresse diminui e a pressão tende a voltar aos níveis normais, sem a necessidade de intervenção médica, a não ser que persistam outros sintomas. É importante manter a calma nessas situações e evitar medir a pressão com frequência, pois isso pode gerar mais ansiedade. Se a dor continuar intensa, procurar atendimento médico é sempre uma boa escolha para excluir outras causas graves. Situação número 2. Picos de pressão durante atividade física. Após os 60 anos, muitas pessoas ficam preocupadas ao ver a pressão subir durante ou logo após exercícios. Isso é não apenas normal, mas esperado e saudável. Durante a atividade física, seu coração precisa bombear mais sangue para os músculos em ação. Então a pressão pode facilmente chegar a 160, 170 ou até 180 milímetros de mercúrio durante o exercício. O que importa é como sua pressão se comporta após o exercício. Em pessoas saudáveis, a pressão deve começar a baixar nos primeiros 5 a 10 minutos após parar a atividade e retornar próximo aos valores de repouso em 30 minutos. Se você caminha, faz ginástica, jardinagem ou qualquer atividade física e sua pressão sobe, isso é sinal de que seu coração está funcionando corretamente. Preocupe-se apenas se a pressão permanecer muito elevada mesmo 1 hora após terminar o exercício, ou se você sentir dor no peito, falta de ar intensa ou tonturas durante a atividade. O exercício é uma forma excelente de melhorar a saúde cardiovascular, mas sempre deve ser feito de forma moderada e com acompanhamento, principalmente em pessoas com histórico de hipertensão ou problemas cardíacos. Além disso, é importante lembrar que a pressão pode continuar elevada por um curto período após o exercício, especialmente se a atividade for intensa. Por isso, monitore a pressão em repouso, antes e depois dos exercícios. Em caso de dificuldades respiratórias ou dor no peito durante a atividade, pare imediatamente e busque orientação médica. Caso não sinta esses sintomas, continue se exercitando regularmente, pois a prática contínua ajuda a controlar a pressão no longo prazo. Situação número 3. Ansiedade e estresse emocional elevam temporariamente a pressão. Discussões familiares, preocupações financeiras, notícias perturbadoras ou qualquer situação de estresse emocional podem fazer sua pressão disparar rapidamente. É comum pessoas chegarem ao hospital com pressão de 180 ou 200 milímetros de mercúrio após uma briga ou susto, pensando que estão tendo um infarto. Na verdade, isso é uma resposta normal do sistema nervoso simpático. Quando você fica nervoso ou ansioso, seu corpo libera adrenalina e outros hormônios do estresse que fazem o coração bater mais forte e as artérias se contraírem ligeiramente. Esses hormônios fazem com que o fluxo sanguíneo aumente, criando uma sensação de pressão interna. A resposta do corpo pode ser intensa, mas ela não é necessariamente sinal de que algo sério está acontecendo. O segredo para lidar com essas situações é manter a calma e dar tempo para o corpo se acalmar. Respire profundamente, sente-se confortavelmente, beba um copo de água e evite medir a pressão imediatamente. Aguarde pelo menos 30 minutos para que os hormônios do estresse diminuam. Na maioria das vezes, a pressão retorna ao normal sozinha quando a situação emocional se resolve. Situação número 4. O erro da medição incorreta que causa pânico desnecessário. Muitas pessoas se assustam com valores altos de pressão porque não sabem medir corretamente. A posição do corpo, o tamanho do manguito, a altura do braço e até mesmo conversar durante a medição podem alterar significativamente os resultados. Para uma medição correta,
Você deve estar sentado com as costas apoiadas, pernas descruzadas tocando o chão, braço apoiado numa mesa na altura do coração. O manguito deve estar na parte superior do braço, 2 dedos acima do cotovelo, nem muito apertado, nem muito frouxo. Além disso, evite movimentos bruscos ou qualquer tipo de esforço físico antes da medição, pois isso pode influenciar os resultados. É fundamental ficar em silêncio por pelo menos 3 minutos antes de medir e evitar falar durante o processo. Aparelhos de pulso geralmente são menos precisos que os de braço. Se você obteve um valor alto, aguarde 5 minutos e meça novamente no outro braço. Frequentemente, a segunda medição será mais baixa porque você já está mais relaxado. Lembre-se que uma única medição alta não define hipertensão. Meça a pressão em diferentes momentos do dia para uma avaliação mais precisa. Situação número 5. Quando a hipertensão realmente existe e é perigosa. A verdadeira hipertensão acontece quando sua pressão permanece constantemente elevada, mesmo em momentos de descanso e tranquilidade. Se você acorda de manhã relaxado e sua pressão está a 160 milímetros de mercúrio, ou se durante um final de semana calmo em casa ela se mantém sempre acima de 140 milímetros de mercúrio, isso pode indicar hipertensão real. Esta condição é silenciosa, mas extremamente perigosa porque, ao longo dos meses e anos, vai danificando suas artérias. O sangue circulando sob alta pressão machuca as paredes dos vasos sanguíneos, criando pequenas lesões onde o colesterol pode se acumular, formando placas que estreitam as artérias. Com o tempo, isso força seu coração a trabalhar mais para bombear sangue, podendo causar insuficiência cardíaca. As artérias danificadas também podem se romper ou entupir completamente, causando infartos ou derrames cerebrais. O risco de complicações graves aumenta com o tempo, e a hipertensão não tratada pode afetar órgãos vitais, como os rins e os olhos. Por isso, valores persistentemente altos, mesmo que não causem sintomas, precisam ser tratados com seriedade. A hipertensão não controlada pode ser fatal. Situação número 6. Sinais de alarme que exigem atendimento médico imediato. Embora a maioria dos picos de pressão não represente emergência, existem situações que realmente requerem ajuda médica urgente. Se sua pressão estiver alta e você sentir dor forte no peito, especialmente se a dor se espalha para o braço esquerdo, pescoço ou mandíbula, isso pode indicar infarto. Dormência ou fraqueza súbita em um lado do corpo, dificuldade para falar, perda de visão ou tontura severa, junto com pressão alta, podem ser sinais de derrame cerebral. Falta de ar intensa que aparece rapidamente, como se você não conseguisse respirar direito, também é motivo de preocupação. Valores extremamente altos, acima de 200 milímetros de mercúrio, especialmente se acompanhados de sintomas como dor de cabeça muito forte, náuseas ou confusão mental, precisam de avaliação médica. Nesses casos, não hesite em procurar ajuda. Lembre-se, pressão alta sozinha raramente é emergência, mas pressão alta com sintomas graves sempre merece atenção imediata. Não ignore sinais de alerta, pois eles podem indicar problemas maiores e mais urgentes. Situação número 7. Como distinguir entre variação normal e hipertensão preocupante? Para saber se você realmente tem hipertensão ou apenas variações normais da pressão, é preciso fazer um monitoramento adequado. Durante uma semana inteira, meça sua pressão 2 vezes por dia. Uma vez de manhã, antes do café da manhã e dos remédios, e outra à noite, antes do jantar. Anote todos os valores, tanto o máximo quanto o mínimo. Se a maioria das medições matinais estiver acima de 140 milímetros de mercúrio para a máxima ou 90 milímetros de mercúrio para a mínima, isso sugere hipertensão. Valores acima de 130 por 85 já começam a preocupar os médicos, especialmente se acontecem frequentemente. Durante esse monitoramento, evite medir a pressão quando estiver com dor, muito nervoso
logo após exercícios ou discussões. O objetivo é avaliar como sua pressão se comporta em momentos de calma e normalidade. Essas anotações serão muito úteis para seu médico avaliar se você precisa ou não de medicação para a pressão. Certifique-se de registrar a pressão em diferentes momentos do dia e, se possível, faça medições em diferentes posições do corpo. Agora que você conhece essas 7 situações fundamentais, vou ensinar o protocolo prático para lidar com picos de pressão em casa. Primeiro, quando você medir a pressão e encontrar um valor alto, como 150, 160 ou 170 milímetros de mercúrio, mantenha a calma absoluta. A ansiedade e o nervosismo só vão piorar a situação, fazendo a pressão subir ainda mais. Respire fundo, inspirando lentamente pelo nariz e soltando o ar pela boca, repetindo esse processo 10 vezes. Segundo, avalie se existe alguma causa óbvia para a pressão alta. Você está com dor? Teve alguma discussão? Fez exercícios recentemente? Está preocupado com alguma coisa? Se a resposta for sim, trate a causa primeiro. Para dor de cabeça, tome um analgésico que você costuma usar e beba um copo grande de água. Terceiro, sente-se confortavelmente, com as costas apoiadas, pernas descruzadas e relaxe completamente. Evite conversar ou se movimentar desnecessariamente. Quarto, aguarde 30 a 40 minutos sem medir a pressão novamente. Use esse tempo para relaxar, ouvir música calma, ler algo agradável ou simplesmente descansar. Quinto, após esse período de espera, meça a pressão novamente seguindo a técnica correta. Braço apoiado na altura do coração. Silêncio total, sem pressa. Na maioria das vezes, você verá que a pressão baixou significativamente. Se ainda estiver alta, mas você se sente bem, sem dor no peito, falta de ar ou outros sintomas preocupantes, continue monitorando de 2 em 2 horas. É importante estar ciente de algumas contraindicações e situações especiais. Se você já toma medicamentos para pressão alta, nunca pare de tomar sem orientação médica, mesmo que sua pressão pareça controlada. Pessoas com diabetes, problemas cardíacos ou renais precisam ser mais cuidadosas com variações da pressão. Se você tem histórico de infarto, derrame ou insuficiência cardíaca, consulte seu cardiologista para estabelecer limites personalizados de pressão arterial. Idosos que tomam vários medicamentos devem ter cuidado extra, pois alguns remédios podem interagir e afetar a pressão. Espero que essas informações tenham esclarecido suas dúvidas sobre pressão arterial e hipertensão. Lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando se trata da sua saúde. Se este conteúdo foi útil para você, deixe um like para que mais pessoas possam aprender sobre esse tema tão importante. Compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. Nos comentários, conte sua experiência com pressão alta e como você costuma lidar com esses momentos. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Cuide-se bem e até a próxima.